Sabe quando a gente chega no fim do dia e pensa, nossa, hoje valeu a pena? O que será que faz um dia ser assim? A verdade é que um dia incrível não acontece por acaso. Ele é construído, de propósito. E hoje a gente vai entender direitinho qual é a estrutura por trás dessa construção. O método das 3 vitórias diárias. Então a grande pergunta é essa, né? Como é que a gente pode, de forma consistente, construir dias que nos deem aquela sensação de propósito, de realização? Olha, a resposta não é uma fórmula mágica, mas sim uma estrutura. Uma estrutura bem equilibrada. Pensa num tripé que sustenta tudo. Vamos conhecer o primeiro pilar desse tripé? A nossa primeira vitória diária começa na base de tudo, o nosso corpo. Mas calma, a ideia aqui vai muito além de só malhar ou fazer dieta. É sobre mudar a chavinha na nossa cabeça, sabe? Tratar o corpo não como uma máquina, mas como um templo, um lugar sagrado que merece todo o nosso cuidado e respeito. E o conceito que define essa vitória é o de mordomia corporal. Pensa comigo. Não se trata apenas de saúde, mas de uma boa administração. É como se a gente recebesse algo muito precioso e tivesse a responsabilidade de zelar por isso. A perspectiva muda completamente quando a gente para de ver o corpo como um simples veículo e começa a vê-lo como um santuário. E essa ideia não é de agora, ela tem uma raiz bem profunda. A frase "seu corpo é o santuário" transforma completamente o ato de se cuidar. De repente, escolher uma comida mais saudável ou garantir uma boa noite de sono deixa de ser só mais uma tarefa na lista e vira um ato de reverência. Cada pequena escolha ganha um peso, um significado totalmente novo. Ok, com o templo preparado, com o corpo bem cuidado, a gente ganha energia e a clareza para buscar a segunda vitória, a vitória mental. E aqui, o nosso desafio é lutar contra um inimigo que é super silencioso, a estagnação. Não é só sobre aprender por aprender, mas sobre tomar a decisão diária de manter a mente afiada, sempre crescendo. A palavra-chave aqui é renovação mental. É um processo ativo, intencional, é quase uma musculação para o cérebro. É aquela decisão consciente de lutar contra a preguiça mental, sabe? De pegar um livro em vez de ficar rolando o feed sem parar, de parar para refletir sobre uma ideia nova. É a escolha de cultivar uma mente que se expande e não uma que se acomoda. E olha só que poderosa essa citação. Percebe que o verbo é de ação, transformai-vos. Ou seja, a mudança não é algo que simplesmente acontece com a gente, é algo que a gente faz acontecer. A renovação da mente é o motor que nos permite não só aprender coisas novas, mas nos tornar pessoas novas. E aí, a gente chega na terceira vitória, que na verdade é a fundação de tudo. É o pilar que dá alinhamento, que dá propósito para os outros dois. Porque vamos ser sinceros, sem esse pilar, cuidar do corpo e da mente pode acabar virando algo vazio, focado só no eu. E a prática por trás disso é o alinhamento espiritual. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Quando a gente prioriza essa conexão como a primeira coisa do dia, todo o resto meio que se encaixa. É como ajustar a bússola antes de sair para navegar. Sem a direção certa, não adianta nada ter força física e clareza mental. A gente pode acabar indo para o lugar errado. E aqui está a instrução direta e reta. Busque primeiro o reino. Repara que não é uma sugestão, é quase uma ordem de operações. E a promessa é que, ao colocar essa peça no lugar certo primeiro, todas as outras coisas, saúde, sabedoria, sucesso, encontram seu encaixe natural. Isso eleva uma simples rotina a uma jornada de propósito. Certo. Então a gente já viu os 3 pilares separadamente: o templo, a mente e o alinhamento. Mas a grande questão que fica é, tá, e aí? Como é que isso funciona na vida real? Como a gente transforma esses conceitos numa estrutura que realmente cabe na correria do dia a dia? Bom, tudo isso pode ser resumido numa fórmula bem simples e fácil de lembrar. Corpo forte, mente desperta, espírito conectado. Anota essa frase. Ela é mais que um resumo, é um mantra. É um lembrete diário e direto da arquitetura de um dia que realmente importa. E o legal dessa estrutura é que ela é super flexível. Ela se adapta a diferentes personalidades, a diferentes momentos da vida. Basicamente, existem 2 formas principais de colocar isso em prática. Uma é mais focada na ação e a outra na profundidade. De um lado, a gente tem um formato checklist. É aquele mais direto ao ponto, perfeito para quem gosta de ver o progresso, sabe? De ir lá e marcar cada vitória. Do outro lado, tem um formato minimalista, que é mais reflexivo, focado não tanto no fazer, mas no ser. Um foca na ação, o outro na internalização dos conceitos. O mais importante é que os 2 caminhos levam para o mesmo lugar, um dia com um propósito. Então, vamos amarrar tudo isso. A vitória física é sobre tratar o nosso corpo como um templo sagrado. A vitória mental
é lutar de forma ativa contra a estagnação, contra a preguiça de pensar. E a vitória espiritual? É ajustar a nossa bússola interna, buscando a direção certa antes de qualquer outra coisa. São esses 3 pilares que, quando estão juntos e firmes, formam a arquitetura de um dia que, no final, a gente pode dizer: nossa, valeu a pena. E tudo isso nos traz a uma reflexão final, que não é sobre teoria, mas sobre começar agora. Olhando para essa estrutura toda, a questão é bem simples. Qual vai ser a primeira vitória de hoje? Por onde começar a construir um dia que vale a pena? A escolha de por onde começar, essa escolha já é, em si, a primeira grande vitória.